E aí, amados, tudo na paz? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um tema do Diário da Gravidez, da Baby Jelly. E hoje o tema deste vídeo é traição no meu puerpério e também os meus medos por conta, assim, de engravidar novamente por conta dessas coisas e também por depressão pós-parto que eu tive, né? Então eu quero contar um pouco assim para vocês com relação a isso, dessa gestação, que foi a gestação do meu filho Pietro, né? E todas as minhas dificuldades que eu passei. E por isso que foi um dos motivos os quais me levaram a postergar mais assim e ter, como que eu posso dizer, mais resistência em não querer ser mãe novamente assim, sabe? Que até um tempo eu ficava com essa resistência e falava que eu não queria mais. Então, quando eu tive o Pietro, foi tudo muito novo e diferente, mesmo que eu tenha tido minha primeira gestação com meus 16 anos. Porque o meu bebê faleceu, né? Então, assim, eu acabei não tendo a experiência em si de vivenciar toda essa parte do puerpério que é bem complexa, né? E até assim, nesse período que eu tive o Pietro, eu não tinha tanta informação, tanto conhecimento como a gente tem hoje em dia, né? Uma facilidade com os meios de comunicação assim que a gente tem, tipo a rede social, ou enfim, muito mais informação chegando pra gente, a gente entender todo o funcionamento, tudo que acontece. Então eu tinha 20 anos, então eu era bem leiga em praticamente todos os assuntos. Inclusive hoje, e é um dos temas que eu quero falar depois, de coisas que eu aprendi e estou aprendendo ao longo desse tempo, né, a respeito da maternidade, e que também tá me fazendo ter mais maturidade, esperar mais por esse momento. Quando eu tive o Pietro, foi diferente, foi bem complexo, né? Por mais que eu tinha o apoio ali da minha mãe, o pai também, ele ficou uma temporada morando com a gente, né, em casa. E mesmo assim foi bem difícil, porque eu não conseguia amamentar. Eu cheguei a pesar 49 quilos, fiquei pesando 49 quilos, eu fiquei muito magra, eu me sentia muito mal, eu não conseguia dormir. Então quando eu ia amamentar, machucava muito e eu não, entendeu? Não quis amamentar porque me machucava e eu não entendia aquele processo, não quis estar disposta a passar por aquele processo, sabe? Então não consegui amamentar, logo ele foi pra fórmula. Então tudo estava muito novo, sabe? Eu tive que passar a fazer terapia porque eu não me adaptava com aquele mundo, aquele novo mundo, aquele momento o qual não caía assim na minha cabeça a ficha de que um novo ser dependia de mim. Meu, foi uma confusão assim, um mix assim de situações e foi bem difícil, muito difícil mesmo, de chegar assim a momentos os quais tipo ele beber, eu acordar, sabe, e chacoalhar assim, gritar, cala a boca, ai, não aguento mais. E tipo assim, ele só tava com fome. E eu não entendia aquela situação, sabe? Tipo, é muito difícil. Então, hoje, principalmente, depois que eu passei por esse processo, eu entendo muitos casos de muitas mães, assim, que às vezes passam por situações como essa e de fazer coisas, porque de fato o negócio é muito complexo, entendeu? Embora você tenha um certo suporte, imagine quem não tem, enfim, é muito difícil e é um processo bem delicado, né? E nesse meio tempo, eu passando por toda essa transição, me sentindo muito mal, a autoestima lá embaixo, péssima, né? E nesse meio tempo, assim, acabou acontecendo uma situação de uma traição do pai dele, né? Com uma amiga minha. Então, na época, eu tive uma traição dupla. Isso pra mim foi o fim. Isso acabou me destruindo mais ainda. Eu não desejo isso pra mim, nem mesmo pra ela, porque pensa numa situação extremamente ruim, horrível você ver mensagens, você pegar uma situação, você ver comportamentos, gestos. Então, assim, zero empatia comigo pelo momento, sabe? Na minha cara, dentro da minha casa, enfim, é uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém. Mas também me fez crescer, me fez
amadurecer, entender que nem todo mundo é nosso amigo, que nem todo mundo muitas vezes você mas as pessoas não são com você. Eu tinha muito isso, assim, de ser muito das pessoas e achar que elas também são comigo igual. Então isso foi me fazendo refletir, analisar as coisas, ter mais, infelizmente, desconfiança, assim, né? Selecionar a dedo, assim, quem você hoje quer perto de você, sabe? Então, foi bem chato, foi bem difícil, levei alguns anos, assim, quase uns 2 anos para perdoar. Mas um perdão no significado no sentido de não precisar tete a tete falar isso e aquilo outro. Mas eu aprendi a respeito do perdão, em liberar o meu perdão mesmo internamente, enfim, e perdoei e fiquei em paz depois disso, sabe? Mesmo que depois de alguns anos eu acabei retomando, né, o relacionamento com o mesmo, e porque chegou um período que eu achava que eu tinha que estar com a pessoa, porque era o pai, porque pra gente criar nosso filho juntos, enfim, um período que você fica naquela transição, naquela dificuldade, sabe, de escolha, tipo uma crise existencial, enfim, várias coisas acabamos reatando, porque querendo ou não, a desconfiança, uma vez que aconteceu, ainda mais da forma que aconteceu, né, não teria porquê, mas não tem como fingir que tá tudo certo e que não vai desconfiar mais, e não tava insustentável. E depois, nesse momento, a gente começa a perceber e ver de fato, tirar as vendas dos olhos e ver que muitas vezes não vale a pena, né? Você continuar e você ver a máscara da pessoa, você saber de fato, ainda mais hoje, né? 14 anos depois, vários comportamentos, atitudes, né? Que você olha e você fala, cara, deveria. Se a gente soubesse, né, se tivesse escrito assim na testa, ou viesse um trailer, mais ou menos, de como a pessoa você nem teria, porque acaba que hoje eu tendo outros problemas, tipo, que acabam me dificultando em relação a... Porque você vê a pessoa te prejudicar, vê ela querer o tempo inteiro por não aceitar, digamos, o término, ela fazer coisas que te atrapalham a sua educação que você dá pro seu filho. Então, assim, é muito difícil, sabe? Então, uma das escolhas hoje, tipo assim, de eu ter e falar, eu queria até fazer inseminação artificial para ter uma reprodução independente por esse fato, porque muitas vezes é melhor você nem ter a pessoa por perto, porque às vezes a pessoa fala assim, é muito importante a presença, isso, aquilo, outro, mas às vezes você fala até que ponto vale a pena. Nem sempre, e é muito relativo, porque depende muito da mentalidade da pessoa, se ela sabe separar as coisas, se ela sabe dividir, não ela ficar interferindo na sua educação, tirando a sua autoridade como mãe, entendeu? Na questão, se eu fui para os Estados Unidos, vai tirar o passaporte, tirei o meu, fui tirar do meu filho que ele ia comigo, não queria autorizar, não queria assinar autorização. Então, assim, fazer várias coisas para poder me prejudicar, não permitir, sabe? Nem faz nada para agregar e também não permite, sabe? De usar o problema que eu tive de depressão pós-parto, sabe? Para me atingir, para poder me atingir, para poder me prejudicar. Imagina a pessoa pegar uma situação de saúde, o estado de saúde que eu estava naquele momento, e depois ele ter a consciência de tudo isso, porque eu já sei quem é a peça, e usar esse meu problema, né, da depressão pós-parto, o período que eu estava sentindo, passando por tudo aquilo, e falar pra criança, sei lá, quando ele tinha uns 10, contava o Pietro, 10, 11 anos, contar detalhes de situação quando ele era criança, bebê, né? Pra mim, assim, é uma coisa tão desonesta, é algo tão revoltante, é algo que, sabe, você olha assim, você fala, não é possível que um ser humano é capaz de uma coisa dessa. Então você imagina no que não é capaz. Porque a pessoa usar de uma situação como essa pra te atingir, para fazer o seu filho ficar contra você, usar uma situação de saúde
pra falar, fulano fazia tal coisa, assim, assado, fulano não gostava de você, encher a mente do próprio filho. E assim, a criança, querendo ou não, ele tem o pai e a mãe como referência, no sentido, tipo assim, é o que ele vai acreditar. Imagine o próprio pai interferir nesse sentido de querer prejudicar e colocar o filho contra a mãe, usando uma situação, tipo assim, uma falta de caráter, uma falta de responsabilidade. É assim, sem tamanho, sabe? É revoltante, entendeu? É revoltante. Então foi um dos fatores os quais, tipo, me prejudicou muito nesse sentido de querer ser mãe novamente, me deixou bem, assim, sabe? De você não querer, entendeu? De você passar o tempo inteiro, tipo, sendo mãe e pai, você ter que arcar com todas as despesas, a pessoa dever pensão pra você, meses, querer ter razão, querer estar certo, sabe? Cada coisa, assim, que você olha, é lamentável, é vergonhoso, eu tenho vergonha alheia pela pessoa por fazer esse tipo de coisa, sabe? E então chega um ponto que você fica muito, você fala, cara, não quero, porque, sabe, você ficar sozinha, você ter que resolver tudo sozinha, se arcar com tudo, do seu bolso, tanto financeiramente quanto psicologicamente, o desgaste é muito difícil, sabe? Então não foi tarefa fácil, não tem sido, até hoje ainda tem alguns contratempos, então é bem complicado, sabe? É bem complicado você ser mãe e muitas vezes você não saber quem, né? Quem é a pessoa, porque às vezes a pessoa fala, ai, você escolheu fulano, mas você não sabe. Uma coisa é a pessoa estar com você, te tratar, lavar teus pés, beber água, outra coisa é terminou, não aceita, fica fazendo inferno, tentando prejudicar a sua vida, tentando prejudicar a sua relação com o seu próprio filho. É assim, é inadmissível, é uma situação bem chata, entendeu? Bem chata mesmo. Então você imagina você passar por tudo isso, entendeu? Então acabou, você vai postergando e você fala, meu, não quero, você fica muito traumatizado com relação a esse tipo de coisa, entendeu? Mas enfim, há tempo para todas as coisas e não é tarefa fácil, não é? Mas vamos seguir adiante, né? Pois é, amados, tive um começo de depressão pós-parto. Nesse meio tempo, uma traição dupla de uma melhor amiga com o pai da criança. Então, às vezes as pessoas elas não entendem, elas não entendem você, o porquê de suas escolhas, mas é bom as pessoas conhecerem um pouco, saber entender, né? Só se emprestar os calçados, né? O meu calçado, passar pelo que eu passei para entender bem tudo, mas nada é do nada, sempre tem um porquê, nada é por acaso e é isso, entendeu? Esse é o vídeo do tema do diário, né, que se encerra assim esse período de introdução para iniciar. Depois, para a gente poder contar para vocês toda a parte do processo, de fato, dando início a todo o período da gestação, da nova gestação da minha Baby Jelly, de como tá sendo, tudo que eu passei desde o início até agora, como que tá sendo essa diferença, entendeu? Mas por isso que antes eu queria compartilhar com vocês o início, né, o meio, para vocês entenderem bem o porquê, né, até de todos esses anos, até chegar a esse momento, mas para que vocês saibam e entendam, né, e depois, quem sabe, em um outro vídeo eu posso entrar em mais detalhes, assim, com relação à interferência da paternidade, muitas vezes, né, na educação, de você ter a paternidade, enfim, em contato, muitas vezes, sabe? Não é fácil. Mas agora eu fiz uma escolha, né? Antes veio assim, eu não tinha me planejado, mas dessa vez eu fiz um meu planejamento, né? Eu queria muito e, enfim, como vai ser daqui a dia, né, mais pra frente, não sei, mas eu acredito que vai ser bom, vai ser diferente, né? E se não for aqui também, porque eu passei por todo esse processo, né, me preparando, acredito eu, para esse momento, para essa nova fase de agora. Entendeu? Então é isso. Um beijo.